as drogas é um inferno na vida do usuário. Sou prova viva, mas depois que eu passei a acompanhar o Sandro, estou conseguindo sair delas. Fico muito feliz, Evandro. Parabéns. Eu venho perdendo tudo por conta das drogas, inclusive minha família. A família é atingida, né? Respinga na família. Codependência, né? Sim, codependência, né? O dependente, ele faz tudo para conseguir a substância. Ele vive em função da conquista da substância para o uso. A família vive correndo atrás do dependente, ela faz tudo pelo dependente para evitar que ele use. Então fica um ciclo vicioso e não virtuoso. Mas a gente é capaz de remodelar, de trocar a forma de pensar, porque sobre dependência química, eu creio que todos nós nascemos com gene da dependência. A gente nasce dependente do oxigênio que a gente respira, dependente da água que a gente bebe, dependente do alimento, porque senão a gente morre, e a pior das dependências, a gente nasce dependente do outro. Porque precisa de dois para fazer um. E um carrega dois. O cordão umbilical é cortado, o emocional jamais. E a gente cresce na esfera do olhar do outro. Pois que possamos ter esse olhar gentil, esse olhar que quer agregar algo de valor à vida do outro. A felicidade é algo tão importante que a do outro também deveria ser importante para nós, para que nós possamos manter a nossa. É verdade. Então, o Setembro Amarelo, voltando ao tema da nossa conversa inicial, né, a gente quer falar sobre isso. E não existe algo a ser conquistado, a decisão de ser feliz está em você. Não existe uma régua, uma escala, um medidor, algo que você precise alcançar para você se reconhecer como uma pessoa feliz. Eu sei que a vida é muito desafiadora e tem muitos problemas. O Sandro sabe da minha vida e da minha história. Sim. E as pessoas que me acompanham sabem, e a gente precisa ter essa decisão de ser feliz e de ver o copo meio cheio, porque os otimistas, ao contrário do que a gente pensava antes, quero fazer um parênteses aqui, até a década de 70, a psiquiatria e a neurologia, a gente chamava de as primas pobres da medicina, porque a gente só estudava o cérebro no pós-morte. Então, a gente fatiava, né, estudava o cérebro, mas era muito diferente do que a gente pode estudar hoje. O cérebro recebendo estímulos vivo e ao vivo, e a gente percebendo as áreas que ele se acende e que está em plena atividade. Então, por exemplo, onde é que está o interruptor da felicidade? No estriado ventral, que fica tão pertinho do núcleo accumbens, que é o lugar de sistema de recompensa do cérebro. Por isso que é tão importante para o cérebro ser feliz, porque ele vai criando dentro do mapa mental da circuitaria neural um caminho que a gente chama de engrama, e ele repete aquele comportamento, o que leva muita gente a virar, por exemplo, dependente de alguma coisa, inclusive de substâncias psicoativas, porque gera ali uma cascata de dopamina que não chega ao lobo pré-frontal, e sim vai direto para o núcleo accumbens, o que provoca a dependência química. Eu estou falando agora de substâncias psicoativas, né? Sim, eu estou anotando aqui porque eu quero aprender mais. E a gente precisa compreender que o cérebro ele repete comportamentos, porque esse núcleo accumbens também está perto do sistema límbico, o sistema responsável pelas emoções. Então a gente aprende um caminho de trazer para nós prazer. Existe aí o que a gente chama de quarteto da felicidade em neurociência, que seria a dopamina, que é o neurotransmissor, o mensageiro químico da motivação, do engajamento, é como se fosse uma chave que gira o cérebro. Então a dopamina é um neurotransmissor super importante para trazer essa motivação, esse prazer, né, essa alegria de viver. A ocitocina, que é o neurotransmissor do vínculo afetivo. Por exemplo, uma mãe que não fabrica ocitocina logo após o nascimento do filho, ela começa a ter depressão pós-parto. Ela precisa se apaixonar, se vincular àquele filho. E é a ocitocina que faz isso. A endorfina é um anestésico natural do corpo. Uma pessoa endorfinada não sente dor. Você que joga futebol e tão bem, parabéns pelo seu desempenho, sua performance.
você fica ali altamente endorfinado. Então, ainda que a bola pegue em algum lugar que doa naquele momento, você não sente dor, você vai sentir dor depois, porque naquela hora você está altamente endorfinado. E por último, a serotonina, que é o antídoto natural contra a depressão. É o neurotransmissor responsável pela alegria, pela felicidade, pelo prazer de viver, pelo bem-estar. E aí, gente, eu quero que vocês pensem que não tem nada mais transmissível, é como se fosse um vírus, a emoção. Se eu chegar agora e ficar sorrindo para o Sandro e conversando com ele... Neurônio espelho, você está falando? Não, o neurônio de espelho são neurônios que nós temos naturalmente. Por exemplo, os autistas, eles têm muito mais neurônios do que a gente, mas eles não têm neurônios de espelho. O neurônio de espelho faz a gente agir mimeticamente, né? Mas eu estou falando por outro viés. Eu estou falando que a emoção é algo altamente contagiante. Quando eu chego perto de alguém e eu começo a rir, a gargalhar, e a pessoa não sabe do que eu estou rindo, mas ela é imediatamente contagiada por isso. Ao contrário também, isso acontece. Se eu começo a deprimir e a ficar melancólica e sofrendo e chorar, a pessoa também vai tomar para ela uma parte dessa emoção negativa. Claro que se essa emoção negativa advém, a nascente é sua, por um momento adverso da vida, você deve interagir com ela. Ao contrário do que as pessoas pensam, não vou pensar sobre isso, não. A emoção negativa, ela tem uma dimensão curativa. Quando você desenvolve inteligência emocional e você consegue compreender, por exemplo, através da tríade emocional que a gente desenvolve, né, que é consciência emocional. O que é que eu estou sentindo? Eu estou irritado ou eu estou com fome? Eu lembrei que eu não comi hoje e eu estou altamente irritadiça, então acho que eu estou com fome mesmo, né? Eu estou deprimido ou eu estou com sono? Eu estou cansado, eu estou precisando dormir, isso não é depressão. Então você identificar. Tem muita gente que não tem essa consciência. Muita gente que se engana sobre si, imagina sobre outro. Então, a consciência emocional é você identificar o que você está sentindo, até para pedir ajuda. Se é sede, se é fome, se é sono, se é dor emocional, né? Senão o outro dá água e ele está com fome. Exatamente. Essa é a grande questão, né? Os ruídos na comunicação. E essa tríade emocional de consciência emocional, saber o que eu sinto, inteligência emocional, saber da onde vem, por que eu sinto isso e qual é a minha participação. Por que eu fiquei o dia inteiro sem comer? Por que eu estou esse tempo todo sem beber água e estou com sede? Por que eu não dormi e descansei e estou com sono? Por que eu estou tão irritada? Eu poderia conversar melhor e entender? Questionar, né? Exatamente. Essas perguntas, se você não consegue se fazer, procura um terapeuta, procura um psicólogo. A gente gasta com tanta coisa, com cabelo, com unha, com maquiagem, com procedimentos estéticos. E qual é a função da beleza? Ela não tem função nenhuma a não ser encher os olhos de quem vê. Mas isso não tem muita permanência, porque tudo que a gente vê sempre e todo dia, a gente passa a não enxergar mais. O que de fato nos conquista é a relação que a gente tem com a pessoa humana que mora ali dentro daquele corpo, que é belo e nos encheu os olhos de imediato, foi o que atraiu, mas não é o que vai manter nenhum relacionamento. Então, invista também autocuidado, cuidar de si, eu acho ótimo, né? A autoimagem também eleva a autoestima e te traz autoconfiança e autossegurança, mas invista também na saúde emocional, mental, psicológica, na sua subjetividade, porque é isso que é subjetivo e invisível que constrói as coisas concretas e reais no mundo. Antes, a gente pensava que pessoas de sucesso eram felizes. Hoje nós sabemos que pessoas felizes alcançam o sucesso. É bem diferente.